Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortina o mundo novo guardado na tua mão. Combate a sombra do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões de treva da moderna escravidão. Ausculta o horror do orbe aflito. Nos campos de toda a terra vagueia o dragão da guerra em tremenda saturnal. Vem das angústias do Egito, dos dormentos da Caldeia, empanando o sol da ideia, brandindo clava infernal. Ergueu sobre a Síria forte o chamejante estandarte, espalhando em toda parte incêndio devastador. Trouxe à Pérsia ruína e morte, da Grécia extinguiu a vida, deixando Roma caída num lago de sangue e dor. Mas além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna, a ignorância governa prostíbulos e canhões. A preguiça vive em luto, ódio torvo prevalece, os males de toda espécie enlouquecendo milhões. Negro vício multiforme, que de púrpura se veste, atormenta mais que a peste mendigos, ministros, reis. Mas a verdade não dorme, e abrindo sulco profundo, desdobrará sobre o mundo novos tempos, novas leis. Juventude, a nova era já resplende no horizonte, move os braços, ergue a fronte no serviço varonil, ama, crê, trabalha e espera, proclama a fé que te invade, cantando a fraternidade ao claro céu do Brasil. Soldados do Cristo Augusto, tecemos armas da crença, detendo por recompensa o divino dom de amar, o Salvador, brando e justo, para as glórias do porvir, elege a senha, servir e manda a vida marchar. Sigamos, vanguarda fora, de coração descoberto, contemplando de mais perto a fonte da eterna luz. Acendamos nova aurora na noite que envolve o templo, seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz. Choraram 300 anos nos circos da fé cristã. Combatem ao nosso lado, sem fuzis conquistadores, espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã. Eiros voltam do passado, são 1000 gênios sobre-humanos, trazem fúlgidas bandeiras, entoam hinos felizes, bendizendo cicatrizes, santificados heróis. Serviram a Deus de rastros, volvem hoje de outros astros, sóis brilhando noutros sóis. Mocidade, o Espiritismo, mensagem de luz ao povo, descortindo o mundo novo guardado na tua mão. Combate a sombra do abismo, exalça o amor que te eleva, desata os grilhões de treva da moderna escravidão. Esta mensagem de Castro Alves por Chico Xavier é preparatória para a nossa palestra de hoje, Educando-se para a Nova Era. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema Educando-se para a Nova Era. Duas expressões bastante significativas, nova era e educando-se. Vamos começar refletindo um pouco sobre esta ideia que emerge dos conceitos dos anos 60, nova era, mas que tem uma conotação diversificada no pensamento espírita. Nós dizemos, então, que esta nova era significa uma inversão completa nos domínios da consciência. Queremos, assim, afirmar que aquilo que é hoje dominante passará a ser secundário e vice-versa. E o que hoje é dominante? A era da matéria, né? A era da consciência corporal, a era do espaço-tempo físico, a era do hedonismo, do consumismo, portanto, a era do materialismo, e que se completa, de certo sentido, com um modelo de convivência que é eminentemente competitivo nas relações interpessoais, grupais, nacionais. Em suma, há uma visão centrada no impulso, que é o instinto de conservação,
E todos pretendemos, nessa era materialista, com essa concepção, apenas defender o nosso quinhão, garantir a nossa sobrevivência e o máximo prazer com o mínimo de esforço e o mais imediato possível. Este é o construto decorrente de uma concepção de mundo, de uma visão de mundo que ganhou força, ganhou energia, dominou o saber e a própria cultura a partir do século XVII. É verdade que foi um grande ganho essa ideia de nascer uma esfera cultural que se concentrou na matéria. Chamamos a isso de ciência. Ela conseguiu resolver muitos problemas e ainda hoje continua contribuindo para o sucesso dos seres humanos encarnados na vida material. Não há que se negar esse grande progresso para a vida cotidiana. Para vocês terem uma ideia de como esse progresso, esse saber científico foi importante, basta recordar que no início do século XX, a nossa expectativa de vida ao nascer, ou a média de vida do brasileiro, era 33 anos. Equivale dizer que a maioria das pessoas morreu entre 25 e 40 anos. Era o limite máximo das possibilidades existenciais. Claro que existiram exceções que viveram 60, 80 anos, mas essa era a expectativa devido à média de vida da época. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro, graças a essas ações decorrentes do saber científico, já estamos chegando para os homens 73 anos, para as mulheres quase 80 anos, elas vivem mais do que os homens, em função desse progresso material. E é claro que o conforto foi ampliado, as condições de vida melhoradas. Hoje nós dizemos que o pobre da atualidade tem acesso a benefícios e a instituições que o imperador Dom Pedro I não conseguiu encontrar na sua época. Para vocês perceberem quanto o progresso material foi significativo na ordem dos costumes e das vivências no mundo urbano, principalmente, e também um pouco no mundo rural. Nós temos hoje pronto-socorros, unidades de atendimento médico, projetos de alimentação, nutrição mais adequados, em suma, conforto em termos de esforço físico, porque as máquinas tomaram conta desse tipo de realidade, e por isso mesmo estamos muito mais livres e leves. O trabalho de hoje, que muitos configuram como difícil, árduo, problemático, alcança em média para os empregados 44 horas. Ora, se nós compararmos com o século XIX, antes desses progressos científicos, o que é que acontecia? Os homens trabalhavam em média 12 horas por dia. E não tinham o descanso tradicional de sábado. Nada disso ocorria dessa forma. O que ocorria eram 12 horas por dia e talvez um dia por semana, algum tipo de folga. Só que as distâncias percorridas nos transportes de então, do século XIX, eram muito grandes e as pessoas saíam às 9 do trabalho, chegavam às 2 da manhã em casa para às 5 estarem levantando e chegarem 9 no trabalho novamente. Em suma, era um serviço que, embora já se configurasse como trabalho, parecia muito mais como uma verdadeira escravidão. Tudo isso foi superado no plano material. Então, nós temos que dizer que aquilo que se configurou como saber científico foi fundamental para esse tipo de perspectiva. E também se agregou algo à época que é, digamos, contemporâneo desse processo, que é a ideia da consciência como autoconsciência. O sujeito cidadão, o sujeito que tem deveres e direitos. É verdade que predominaram os direitos em relação aos deveres, mas, de alguma sorte, essa autoconsciência cresceu bastante. Para vocês terem uma ideia do passado, que às vezes a gente glamoriza, dá uma tintura parecendo que foi bastante interessante,
as crianças trabalhavam 12 horas por dia, né? Foram proibidas de viverem dessa forma, mas o trabalho continuava para elas, né? E elas eram vistas como adultos em miniatura, adultos imberbes, adultos ainda incompetentes, adultos sem as aptidões todas, mas eram desta forma que eram vistos. Não havia educação generalizada, escolas para todas, embora tivessem alguns o acesso a esse tipo de vivência. E é claro que havia uma definição de papéis sociais muito rígida, e as mulheres tinham papéis das quais elas não precisavam saber, conhecimento, nem mesmo a alfabetização no século XIX. Hoje, muita coisa mudou, graças a essa ciência. Mas qual é o problema dela? O problema é que ela não entendeu dos processos evolutivos do ser em si. Ela negou, inclusive, a transcendentalidade do sujeito, ou melhor, a sua possibilidade existencial para além do corpo físico. Se concentrou basicamente em melhorar tudo que fosse possível entre a gestação inicial, a fecundação e a própria morte. E se fechou nessa história dessa maneira, de forma que os saberes que de alguma forma tocavam este conhecimento, falavam da alma, falavam de Deus, falavam dos valores espirituais, tudo isso foi posto à margem. E como a ciência que gerou esta civilização foi e é ainda hegemônica, tudo isso foi visto como problemas da infância da humanidade, superstições da juventude, porque o conhecimento verdadeiro não pode ser filosófico, nem religioso, nem artístico, só pode ser científico, que é o conhecimento positivo da realidade. Assim pensado, assim executado o projeto, e aí estamos com essa civilização. Com o tempo, porém, verificou-se que esta era estava apresentando problemas. Sonhava-se no século XIX que quando, na virada do século, em 1900, haveria uma espécie de resolutividade de todos os problemas da física, tudo estaria encaminhado, saberes organizados, de modo que agora era transformar conhecimento físico, químico e biológico em saberes tecnológicos, conforto, bem-estar, riqueza e felicidade geral para todos. Essa era a ideia que percorria a mente dos utópicos sonhadores da ciência como solução para todos os problemas. Hoje nós sabemos que, lamentavelmente, nada disso ocorreu. A era da ciência, no sentido materialista, gerou um século, na sua primeira metade, da maior fase de destruição que já ocorreu no planeta em termos de seres humanos. Para vocês terem uma ideia, a conflagração mundial, que só foi possível à época graças aos transportes avançados da tecnologia, o avião, o automóvel, os canhões, ou melhor, os tanques de guerra com seus canhões, tudo isso foi tecnologia ultracontemporânea ao século XX, que gerou uma conflagração que, no mínimo, deve ter destruído a civilização, 20 milhões de mortos e muitos mutilados. E o que é tão atual é o fato de que esta guerra começou a entrar em declínio em 1918, graças ao aparecimento da influenza, a famosa gripe espanhola, que praticamente reduziu os exércitos e eles foram incapazes de continuar as lutas por muito tempo. No final do ano de 1918, a preocupação central era com a sobrevivência em função dessa problemática que não estava resolvida, que era a gripe denominada espanhola, mas que bons autores dizem que nasceu nos Estados Unidos. Mas foi a imprensa espanhola, livre e não participante da guerra, que primeiro alertou o mundo sobre essa situação. E o que é que aconteceu? Esse século, que era o século da felicidade, passou a ser o século do pesadelo nessa fase, porque entre 20, 30, às vezes dizem 50 milhões de pessoas morreram da gripe em 3 anos.
50 milhões de pessoas, de uma população que estava na casa de 1 bilhão de pessoas. Vejam que morticínio, rápidas as mortes. Né? Não existiam os hospitais com as unidades de terapias intensivas, mas o fato é que aquele grande sonho materialista do século XIX foi se desfazendo nessa história. Vieram as crises econômicas sociais, as revoluções da época, e mais autoritarismo, mais confusão, mais dominação material, mais guerras. A Segunda Guerra Mundial é a prova disso, que é apenas a continuação da primeira, com um breve intervalo. Como se vê no pós-guerra dos anos 70, já nos anos 60, havia uma grita geral: chega de morticínio, faça amor, não faça guerra. E nós vivíamos embalados em canções do tipo Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e o Rolling Stones, e com esta música se fazia uma crítica a uma das guerras da época do Vietnã. Começaram as corridas espaciais, ou melhor, a corrida, porque eram Estados Unidos e Rússia, mas havia uma população que dizia: não pode ser mais assim. Não é concebível viver-se dessa forma. E apareceram aqueles que protestaram, mas ainda o fizeram na lógica do materialismo, na contraposição da civilização, criando uma contracultura que era antípoda no sentido de polaridade, mas não era superior ao que se apresentavam os estamentos anteriores da civilização. Por isso mesmo que é preciso refletir sobre esta nova era que nós estamos falando. Né? Essa nova era significa um outro patamar de evolução. No nosso caso espírita, há sim um sonho, há sim uma aspiração. É a era em que predomina a consciência do ser, isto é, a consciência do ser espiritual. Claro que vamos aproveitar de todos os progressos tecnológicos, aqui estamos usando mídias sociais, e, no entanto, não podemos dizer que isto resolve a problemática humana, porque agora há uma subjetividade, há um mundo interior que é muito mais rico, gritante, presente do que no passado. Nós vivíamos praticamente para a sobrevivência corporal, para as sensações físicas, para as emoções básicas da sobrevivência. Mas agora nós pensamos um eu sou que é muito mais profundo, mais rico, e este eu sou, quando não é compreendido, não é vivido adequadamente, vai nos levar a um conflito e tenderemos a achar soluções do tipo materialista ainda, que são destrutivas. Daí as tendências atuais crescentes de uso de drogas, que são verdadeiras fugas da sua realidade interior, que não encontra solução no mundo exterior. Daí a questão fundamental das depressões e dos suicídios, que são caracterizados por vazios existenciais que a matéria não resolveu, que o sucesso não deu conta, que a riqueza não conseguiu abafar. Por que isso? Porque agora estamos chegando na era do espírito, do ser, né? A essência, aquilo que é imortal, não é mais a dominação do impermanente, do transitório, do efêmero, do corpo que nasce, cresce, desenvolve-se e morre. Agora é a era do ser. A busca dessa consciência trazida para a realidade, ainda que ela seja impermanente. Este tipo de realidade transitória. Agora é o ser que cada vez mais vai tender a se projetar, manifestando a sua natureza intrínseca. E o que diz o Espiritismo sobre este ser? Que ele é a criação divina, um derivado do princípio inteligente do universo. Portanto, enquanto ser, somos da mesma natureza, do mesmo naipe daquele que nós chamamos de Deus. Não somos o Deus transcendente, mas somos a sua criação e temos a mesma natureza. E nós dizemos um pouco mais, recordando o evangelista João, este ser que nós estamos falando, ele é fundamentalmente um ser de natureza amorosa. Então, isso é básico para a nossa compreensão.
nós somos essencialmente de natureza amorosa. Só que no estágio humano da nossa expressividade, nós estamos vivendo uma experiência riquíssima que se chama ascese evolutiva. Isto é, nós pretendemos alcançar o nosso ápice, ainda que não temos consciência clara disso, e esse ápice se chama espírito puro, co-criador cósmico, ministro de Deus na criação, além de todas as formas materiais que nós concebemos e conseguimos entender. Mas esta finalidade, este ponto que nós chamamos hoje de chegada para a nossa apreensão humana, começa no reino mineral, com a intelectualização da matéria, e é por isso que nós dizemos que todos estamos no carreiro da evolução, nessa saga, nesse imenso trabalho que é a evolução. Ora, essa evolução no estágio humano se deu conta de que pode agora conceber o ser nessa forma de espírito, ser primacial, matriz dos seres contingentes que são os seres encarnados, e que esta evolução se dará agora pelo processo da educação. Vejam vocês que essa nova era é a era do amor pleno, porque é a era da manifestação do ser na sua plenitude. E a plenitude do ser se chama amorosidade. Mas esta amorosidade, para ser plena, exige um processo de atuação no estágio humano da consciência, que nós chamamos de educação. Por isso que, como somos agora os construtores dos processos evolutivos no estágio que nos encontramos, somos os seus agentes, os sujeitos dessa história, agora é hora também de pensarmos em educação. O fazer sair de si, porque a palavra educação quer dizer isso, aquilo que sempre foi, sempre fomos e sempre seremos, a criatura de origem divina. Mas manifestar isto no mundo, na existência, no cotidiano, na experiência da transitoriedade, que é estar encarnado. Todo o nosso papel evolutivo é este, é ser o que sempre foi, só que agora na ordem da existência. Ora, esta manifestação educativa, então, nos permite perceber que temos 3 linhas de trabalhos fundamentais. A primeira delas está centrada num projeto educacional que exige uma percepção de si mesmo cada vez mais clara, porque nós não temos consciência que somos espíritos enquanto vivência. Nós temos ainda uma tintura intelectual. Pensamos, a alma existe, está no outro mundo, mas não é uma vivência como é a sensação corporal que nós possuímos. Então, esse primeiro trabalho significa tomar consciência do que se é. Para isso, nós teremos uma tarefa, um esforço, porque é assim que se constrói o processo educativo, e esse esforço exige que nós nos desidentifiquemos das nossas construções ou veículos, embora continuemos a utilizá-lo. O que é isto de desidentificação? É perceber que se tem um corpo, mas não se é um corpo. O corpo é uma veste, Diriam alguns, com linguagem marítima, é um escafandro, ou é uma roupa de astronauta, se fosse viajar no espaço sideral. Ele é uma veste complexa, rica, representando o nosso momento evolutivo, que nos permite estar no físico, no tempo, no espaço, animando esta forma. Mas é uma veste. Ora, não podemos nos confundir com ela. Podemos olhá-la, admirá-la, respeitá-la, oferecer-lhe os alimentos adequados para a sua sobrevivência o mais longeva possível, com a máxima sanidade. Tudo isso faz parte do projeto educativo da nossa vivência para a nova era, cuidar desse templo, se assim podemos dizer, o templo onde, como espírito, nós agimos para nos apresentarmos no mundo. Mas teremos que, ao mesmo tempo, compreender que este templo é transitório. Não viveremos apegados a ele, cuidaremos com responsabilidade,
mas não nos confundiremos com ele. O que equivale a dizer, superaremos o medo da morte, porque saberemos, por uma consciência clara, explícita, que não morremos. Morre o corpo, mas não a pessoa enquanto ser essência. E um dia poderemos dizer, como fez o nosso querido Chico Xavier, algo na sua idade provecta, quando o corpo já não correspondia aos seus anseios de atuação no movimento espírita. Indagado como ele ia passando a vida, ele respondeu que ele estava muito bem, agora é que o corpo estava muito mal. Não se confundiam. Ele vivia uma experiência espiritual em que se situava num clima elevado, portanto, estava muito bem por isso. Mas o seu corpo, dizia ele, está muito desobediente, precisando de muita ajuda, as pernas não querem andar, o coração só quer trabalhar com 8 pílulas por dia, os olhos não querem enxergar, dizia ele. Agora, mas isto é ele. Não era Chico Xavier, o espírito que animava aquele corpo. Essa distinção é fundamental para verificarmos o que somos e, mais que isso, superarmos um dos dramas mais corriqueiros da nossa vida, que é o drama da angústia, da morte ou do sofrimento decorrente da morte corporal. Ora, o segundo passo dessa desidentificação é compreendermos que nosso mundo emocional, nosso mundo afetivo também é transitório. Quantas emoções nós já vivemos, quantos afetos nós já constituímos e boa parcela deles esmaeceram com o tempo, desapareceram, se transformaram e alguns até se transtornaram, porque alguns afetos que pareciam amorosidades se transformaram em ódio, se transformaram em mal-estar. Em suma, os afetos são nossas construções. É o produto natural da nossa vivência num domínio ou uma dimensão existencial que é o mundo afetivo, que alguns atribuem ser uma expressão daquela camada do perispírito mais periférica chamada corpo astral. Então, nós manifestamos isso. Mas se nos apegamos aos afetos, às emoções, evidentemente que veremos o drama da transitoriedade e ainda a contingência de estarmos vivendo, ora com situações agradáveis, ora com situações desagradáveis. Então, a desidentificação é fundamental nesse processo educativo do mundo emocional. Da mesma sorte, os nossos pensamentos. Nós pensamos tanto, dizem alguns, que eu não sei como chegaram a esse número, que pensamos 80 mil pensamentos por dia. A maioria deles automáticos, são pensamentos já elaborados que retornam à consciência de superfície, ou consciência de vigília, mas inteiramente automatizados. Ora, nós precisamos saber que pensamos, saber controlar os pensamentos, escolher os pensamentos quando quisermos e, mais ainda, termos uma ideia diretora para eles e alcançarmos um estágio de não pensamento ou silêncio mental. Para que isso? Para nos desidentificarmos. Porque se nós ficamos prisioneiros dos nossos pensamentos, que geram imagens, que geram, de certa forma, as nossas crenças, ou são acumulados por ela, por insights dessa natureza, evidentemente que não saberemos quem somos. Então, descobriremos que temos pensamentos, temos uma mente, mas não podemos nos confundir com ela. São veículos, o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental, como chama André Luiz na sua obra Evolução em Dois Mundos. Ora, esse trabalho de desidentificação nos levará a quê? A chegada daquilo que nós realmente somos. Esse vai ser um trabalho bem significativo, que é percebermos como somos espíritos e, como tal, seres do amor, que é a essência do espírito, do amor em si mesmo. E isto pode ser feito com técnicas de autoconhecimento, os cursos da Federação mostram isso com relativa frequência, para nós nos sentirmos trabalhando no cotidiano nesse movimento significativo que é a percepção de si mesma. Quando ela chegar, dizem os que viveram esse tipo de experiência,
parece que toda a percepção do mundo vai mudar. Ou, aliás, já não tem o mesmo significado, porque agora há uma sensação de para além de toda a transitoriedade e a pessoa se sente segura, firme, contente por perceber que não perece e que tudo que perece não é ela. O segundo movimento educativo para a nova era é aquele que também vai trabalhar a amorosidade agora no seu sistema de relações. E aí há claramente uma necessidade de resgatarmos a tradição da Palestina, desde Jesus e incluindo Paulo de Tarso, para sabermos o que é realmente a plenitude do amor. E nós temos páginas lapidares no Novo Testamento. Basta que olhemos a suprema excelência do amor, de Paulo de Tarso, para saber o que é o amor na sua excelência, né? Em termos de manifestação. E aí aparece sobre a forma de caridade, mas não uma caridade qualquer, uma percepção de que o outro já não está separado de nós e há uma totalidade que nos integra pelas vias afetivas. Então, esse tipo de vivência é a tradução natural do pensamento do Cristo quando dizia aos seus discípulos, ou apóstolos, que devíamos amar-nos uns aos outros como ele nos amava. E o amor que ele fala representado nesse momento pela linguagem de Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, enunciava que o amor tem no ato de dar a essência de sua vida e na renúncia o seu ponto de apoio. E que o amor não pede recompensas, o amor não exige reciprocidade, o amor é uma vivência pessoal que transborda para incluir o outro, fazendo com que uma energética nova se estabeleça nesses contatos. Mas o amor não possui, nem se deixa possuir. Então, quando a gente consegue se autoeducar para esta plenitude do amor, então vivemos uma experiência extremamente rica, poderosa no nosso mundo psíquico e no mundo da nossa expressividade. Esse é um processo de educação, do qual as atividades que nós fazemos no movimento espírita podem ser auxiliares para mostrar qual é o grau de amorosidade que já conseguimos expressar, ora lidando com obsessores, ora lidando com figuras doentes do nosso serviço social, ora lidando com os companheiros de ideal e as suas querelas e inquietações, e ora vivendo na realidade social em que estamos engajados de alguma maneira, família, vida laborativa e por aí vai. Saberemos, então, nesse processo educativo, que o amor ao outro se configurará como solidariedade, como inclusividade, como aceitação das diferenças e compreensão dos ritmos evolutivos de cada um. Isso não ficaria completo nesse projeto de educação que nós estamos falando, se não tivéssemos algo além do humano, se não tivéssemos uma referência do transcendente. E é por isso que nós pensamos, então, na divindade. Nós pensamos em ir além, e aí aparece o amor agora, sob a forma de devoção ao divino. É a lei da adoração do Livro dos Espíritos. Mas isso exige um cultivo cada vez mais permanente e de valor e de significado para além das nossas tradicionais orações e da nossa concepção acostumada a pensar em Deus Pai, ou Deus Senhor, ou Deus causa, porque elas são concepções ainda separatistas, a Deus e a eu. Estamos separados. Agora é algo mais rico para esta nova era aparecer. É quando nós estabelecemos o que se chama comunhão, integração. Bem lembrada por Jesus quando dizia: eu e o Pai somos um. Isso é fundamental a gente compreender. Não é que eram uma única pessoa, porque não eram pessoas. Os espíritos não são organismos físicos, usam organismos físicos. Não são personalidades, usam personalidades. E Deus não se enquadra nisso, exceto na nossa compreensão precária e primária da atualidade. Mas há um momento que a gente sente que a totalidade está plena em nós, em que há uma espécie de compreensão de que estamos mergulhados
no fluido cósmico, que André Luiz chama de o hausto divino. E aí verificamos que entre nós e Deus não há separatividade. Quando sentimos isso, é que o amor chegou ao estágio máximo de devoção. Estamos em comunhão com essa divindade. Ora, essa nova era vai ser caracterizada por estes propósitos de amorosidade e expansão, que naturalmente fluirão para o meio social e transformarão os objetivos de vida, as relações sociais, as questões de propriedades, de riqueza, porque agora a nossa busca será desse estágio que Cristo chamava de reino dos céus. O nosso anseio de vida será realizar-se no mundo, divinizando o mundo e experienciando este reino que ele apregoava naqueles tempos brilhantes da Palestina. E assim, nós alcançaremos essa maturação psíquica, né? E, coroando tudo isso, nós vamos recordar que nesta nova era, nós estaremos ativamente buscando o reino dos céus e sua justiça. E os problemas da terra serão circunstancialmente resolvidos, porque a lei divina, a lei maior, enquadrará a lei menor, que no caso é a lei da sobrevivência. Nós teremos capacidades, competências, aptidões para cuidar dos problemas triviais da matéria com uma leveza, uma sensação de inteireza e de facilidade inconfundíveis, como fazem, lembrando ainda aquele poema do Evangelho, os lírios dos campos e as aves do céu, que não vivem angustiadas com o dia de amanhã. Vivem o seu presente, sabendo que há uma sabedoria cósmica que lhes assegura o necessário. Isso vai remodelar toda a nossa história de vida, todo o nosso modo de estar no mundo, em termos práticos operacionais. Porque agora estamos vivendo a era do Espírito, modificando o padrão material que estamos acostumados. Cada vez mais precisaremos de menos matéria, porque estamos espiritualizados. Esse é o nosso grande trabalho, essa é a nossa grande necessidade, é essa consciência de que somos espíritos, que agora começa, de certa forma, a ser resgatada pela própria ciência, quando começa a estudar nos seus arraiais, nas suas academias, a espiritualidade. Então, dando o seu prestígio de ciência, temos esse trabalho de conquista, né, dessa nova fase evolutiva, que é a espiritualidade presente, inclusive na cultura, que é centrada inicialmente na matéria. É por isso que nós estamos vendo no mundo inteiro os cursos de saúde e espiritualidade se multiplicarem nas universidades que têm cursos de medicina ou áreas de saúde. Aqui mesmo já conseguimos que a Escola Baiana de Medicina criasse curso de pós-graduação em saúde e espiritualidade. Já estão aí em andamento, em aberturas de novas turmas, porque agora a espiritualidade está retornando. Nós diremos que por uma via muito mais concreta, positiva do que no passado, que ela já existiu nos tempos da Idade Média, na Idade Clássica, na Antiguidade, mas eram fulgurações de algumas poucas almas ou inventos de algumas insights de pessoas mais sensíveis. Agora ela começa a aparecer como algo significativo para a pesquisa, para o trabalho coletivo, que vai transbordar de uma forma ou de outra para a organização social. Então, essa era que aspiramos, que tem a marca da amorosidade em sua plenitude, voltada para si mesmo, voltada para o outro, voltada para Deus, e é centrada na espiritualidade, é o nosso grande anseio de vida. Que nós possamos refletir sobre isso, sobre a nossa vida, sobre nossa prática espiritual, tanto no seio do movimento espírita como fora dele, para construirmos esta era, porque queremos dizer que ela não será gratuita, não será a graça que nos trará, será o esforço, será o trabalho, porque precisa-se de instrumentos, pessoas que sejam capazes de vivenciá-la. Ninguém fará isso por nós. Nenhuma pessoa e nem o próprio Deus seria capaz de acrescentar a evolução às nossas vidas,
pelo simples fato, nós, porque não temos competência, e Deus, porque fugiria às regras da sua lei e ele seria um transgressor, dando evolução para alguém que não fez esforço. Então, mãos à obra, e como diz Castro Alves, espíritas, educai. E nós complementamos, eduquemo-nos nas relações com o mundo, centrados na manifestação do amor, que é a nossa grande energética psíquica que precisamos maturar e apresentar para o mundo. Isto é uma revolução paradigmática, isto é a verdadeira e plena mudança de primado, de primazia, porque agora é o espírito, criação divina, amorosa, que passará a governar o mundo. Deus nos abençoe e que o amor seja a marca dos nossos passos futuros.